papo é com você. Você mesmo, jovem. Você que não sabe o que tá fazendo na sua vida espiritual. Esse vídeo aqui é pra você. É comigo? Será que essa menina tá falando? Já imaginou como seria legal se você não tivesse seus amigos participando de vários projetos com você, tendo vários debates sobre o céu com você? Amigos indo pra igreja com você, cantando junto com você, indo pro céu junto com você, abraçando Jesus com você. Não seria legal? Eu sei que você quer. Tá bom, o que eu faço? Fica nesse vídeo. Tá bom, eu vou assistir o vídeo. Fala, geração missionária! Tudo bem com vocês? O meu nome é Letícia, esse é o Mais Uma Porta. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos continuar a nossa jornada no tema de discipulado e hoje vamos incrementar com um pouquinho de evangelismo. Pra começar, a gente tem um certo preconceito com essa palavra, porque geralmente as experiências que a gente tem com essa palavra envolvem um pastor que brota do chão e ele age mais ou menos assim: irmão, você tem que se batizar. O que você tá esperando? Olha, gente, a água tá quentinha. Vocês estão sentindo esse cheiro? É o doce aroma de batismo. Então, eu não te culpo pelo certo preconceito que nós desenvolvemos pela palavra evangelismo. E o negócio é que algumas pessoas fazem o evangelismo da forma errada. Evangelismo nada mais é do que contar as boas novas. Quais são as novas? O reino de Deus, a nova realidade que nós estamos vivendo na nossa própria vida. A gente precisa entender que evangelismo não é só sobre batismo, não é só sobre números. Os números, eles dizem alguma coisa pra gente, mas eles não são a coisa mais importante. O batismo, na verdade, é uma consequência do nosso trabalho, mas ele não é o alvo do discipulado. O alvo do discipulado é que a gente conquiste mais pessoas pra Cristo e que mais pessoas estejam entrando em contato com essa nova realidade que é o reino que a gente tá começando a viver. Pra você entender um pouquinho mais sobre as bases do discipulado e o método que a gente usa, é só você assistir o vídeo anterior, que tá aqui nos cards e na descrição. Acho que você já deve ter passado pelo sentimento de eu não consigo dar estudo pra ninguém, eu não sei o que fazer. Aquele sentimento de eu quero contar pro meu amigo aquilo que Jesus fez na minha vida, mas eu não consigo. Ou até mesmo o sentimento de eu acredito muito em Jesus, eu acredito muito em tudo que eu tenho lido e que eu tenho vivido durante anos na igreja, mas eu não consigo viver isso, então eu não tenho moral pra falar pra outra pessoa. Beleza, eu te entendo. Isso realmente é algo que já aconteceu comigo e que mexe muito comigo. Mas hoje a gente vai tentar desmistificar tudo isso e você vai entender que, na verdade, isso é algo normal e que acontece com todos nós. Ou pelo menos com parte de nós. A primeira coisa tem que começar por nós mesmos. Primeiro, nós precisamos ser os verdadeiros discípulos. Então aqui a gente tem a primeira base pra gente começar o nosso discipulado individual. Como que a gente pode ser verdadeiros discípulos? Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esse amor que o verso fala não é um amor comum, é um amor que Cristo derrama no nosso coração. Porque é um amor altruísta, é um amor abnegado, que não busca os seus próprios interesses. Um amor que não espera nada em troca. É um amor que sofre e que não se importa com isso. E esse amor não é nada natural. Isso é algo que só aquele que está em contato com Cristo consegue passar para as outras pessoas. E o mais incrível de tudo isso, atos de amor vão gerar mais atos de amor. É aqueles vídeos de corrente que você já assistiu, em que a senhorinha ajudou o menininho que era pobre, e o menininho pobre foi lá e ajudou o cachorro, e ajudou um gato, que ajudou um esquilo a atravessar a rua. Viajei um pouquinho, talvez, mas é mais ou menos o que eu sinto quando assisto esses vídeos de corrente. Mas Letícia, eu não consigo viver esse amor aí. Esse é o problema, você não tá entendendo. Eu entendo você. Muitas vezes a gente se pega tendo ações que a gente fala, cara, isso daqui não tem nada a ver com aquilo que eu acredito. E tudo bem, o primeiro passo é a gente admitir que a gente não consegue. Admitir que a gente tá errado mesmo e que a gente não sabe o que a gente tá fazendo, que a gente não é digno de levar esse amor para as outras pessoas. Mas mesmo assim, Cristo quer que a gente esteja perto dele. Você sabia que você é uma média das 5 pessoas que mais convivem com você, seja fisicamente ou virtualmente? Você duvida? Então vamos fazer um teste. Pega um papel, coloca o nome dessas 5 pessoas e coloca algumas características dessas pessoas. E depois compara com você e vê se não bate algumas coisinhas. E depois escreve pra mim no comentário se deu certo. Eu espero muito que uma das 5 pessoas seja Cristo. Por quê? Independente da gente estar sendo pessoas boas ou ruins, a gente precisa ficar ligado à fonte. Porque ele é que derrama esse amor no nosso coração. Se você ficar perto de Cristo, uma hora ou outra a carruagem vai começar a andar. Não se atreva a se afastar de jeito nenhum. Nenhum celular vai carregar se você não colocar ele na tomada. Pra gente conseguir servir a Cristo e levar essa obra pra frente, a gente precisa de 3 Ds. E eu vou explicar esses 3 Ds pra você agora. Se até aqui você tá gostando do vídeo, dá um joinha e já se inscreve, aperta o sininho e lembre-se que se você não apertar
apertar o sininho, você nunca vai receber nenhum conteúdo que a gente faz aqui. O primeiro D é disponibilidade. Apesar de todos os seus defeitos e todas as suas limitações, você vai se colocar como disponível para fazer o trabalho de Cristo. Você vai pegar com toda a sinceridade do seu coração, e Deus conhece essa sinceridade, vai pegar e vai falar: Senhor, eu quero fazer a tua obra, me usa e me ajuda a mudar. E Ele vai te ajudar a mudar enquanto você faz a obra dele. Então você precisa estar disponível. Você tem que separar um tempo intencional para você fazer essa obra. Você vai unir a oração e a sua intenção enquanto você estiver disponível. O segundo D é a dependência. Depois de admitir que você não consegue, que você não é capaz, você vai entender que essa obra não é uma obra que é feita por nós. Quando você for discipular outra pessoa, você vai precisar estar ligado com Cristo e lembrar que não somos nós que fazemos esse trabalho. É para realizar essa tarefa que trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. É o Espírito que faz o trabalho, não por nós, mas apesar de nós. Nós somos apenas instrumentos na mão de uma pessoa que sabe conduzir tudo certinho. Então, você se coloca na mão dele, você se disponibiliza e deixa ele fazer o resto. Só que você tem que depender totalmente dele. Lembrando que é o Espírito que realiza tudo em todos, tanto querer como efetuar. O terceiro D é o desprendimento. O próprio Cristo teve uma vida totalmente abnegada e ele se esvaziou, ele se desprendeu de tudo aquilo que ele tinha lá no céu, tudo aquilo que poderia atrapalhar ele nessa missão. Jesus, ele é um espelho pra gente, porque ele foi a pessoa mais abnegada que já existiu nesse mundo. A gente pode tentar, mas em 1 milhão de anos a gente nunca vai conseguir ser igual a Jesus. Por isso que a gente tem que ficar muito perto dele, para que a gente consiga ser parecidos com ele. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o seu exemplo para que sigam os seus passos. Os comportamentos de Cristo, os padrões que Cristo deixou pra gente, são coisas que a gente vai acabar refletindo ao longo da nossa jornada de tanta convivência que a gente tem com ele. Mas não que a gente seja perfeito. O próprio Paulo falou: não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu continuo seguindo rumo ao meu alvo, a fim de conseguir o prêmio em Cristo Jesus. Trabalhar para Cristo é um trabalho de renúncia. Os próprios discípulos tiveram que deixar as suas redes e se desprender de muita coisa. Eles tiveram que largar o trabalho, muitos tiveram que deixar a família e um monte de outras coisas. E sabe o que é mais legal? A gente não precisa fazer tudo isso. A gente só precisa se desprender ao longo da nossa jornada com Cristo de vários preconceitos que nós temos. Tudo aquilo que for um empecilho pra gente realizar a missão e levar outras pessoas pra Cristo vai atrapalhar também a levar nós mesmos pra Cristo. Então é melhor a gente deixar essas coisas pra trás mesmo. Agora que você tem os 3 Ds, eu não vou mentir pra você. Trabalhar pela salvação dos outros é dureza. Muitas vezes a pessoa com quem você estiver tentando estudar a Bíblia vai desistir do estudo, ou ela vai te enrolar, ou até mesmo te dar um bolo. Pode até mesmo fazer umas perguntas meio complexas. Mas é um trabalho que vai valer muito a pena. Então, não deixa nada te atrapalhar nesse trabalho, nem você mesmo. Letícia, eu não sei dar estudo bíblico, mulher. Tudo bem. Isso é algo que você vai aprender no processo. Você precisa começar imediatamente. Nesse processo de a gente ensinar outra pessoa, é até mesmo estratégico para nossa vida espiritual. A gente tem que se alimentar mais e a gente meio que se obriga a ficar perto de Cristo para que a gente possa alimentar outra pessoa. E a luz na nossa vida, ela vai ser progressiva de um jeito ou de outro, porque a gente sempre vai crescer. Não tem como a gente ser criança para sempre. Não somos o Peter Pan. A nossa vida com Cristo, ela só vai aumentar. E o reino, ele vai crescer e multiplicar para sempre, até Jesus voltar. Aleluia, amém. A luz que Cristo é na nossa vida não pode ficar escondida embaixo da sua cama, embaixo dos nossos medos. Se você tá com dificuldade para viver o evangelho na sua vida, começa a dar estudo para alguém imediatamente, porque isso vai te fortalecer. Eu não vou dizer para você que não tem gente vivendo uma vida dupla e que tá lá ensinando os outros e não tá conseguindo viver o evangelho na sua vida e tá tipo... Infelizmente, essa realidade existe. Mas, se você, com sinceridade, se colocar disponível para fazer o trabalho para Deus, Ele não vai te desamparar. E se você orar, Ele vai te ajudar a criar muitos frutos. É um processo que talvez seja demorado para algumas pessoas, mas vai valer a pena e vai funcionar. Eu receio que a gente tenha ficado durante muito tempo parado, sem levar o evangelho para as outras pessoas, só nesse looping de se retroalimentar. A gente sempre quer uma música nova, a gente sempre quer uma programação nova, a gente sempre quer um sermão novo, tudo isso para alimentar nossa fé. E beleza. O problema é que a gente não tá levando isso para as outras pessoas. A gente não tá se abrindo e a gente não está tentando. Eu estou generalizando, tá bom? E tem muita gente dentro da igreja que não sabe o que fazer. A gente tem que sair desse looping. Jesus, ele agia com intencionalidade para alcançar as outras pessoas. Ele não tava lá, quero contar pro meu amigo ali. Como que eu faço?
Não sei, vou ficar aqui mesmo. Deixa eu ouvir a palavra de Deus. A nossa igreja devia ter programas voltados para pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus e com incentivo aos membros de sempre levar pessoas novas. Não que o nosso alvo sejam números, mas o nosso alvo é alcançar as outras pessoas. E o que a gente tem feito para isso? Eu não quero ser aquele pastor que dá aquele sermão de tipo, você tá aí sentado sem fazer nada. Eu quero ser aquela pessoa que consegue te ajudar a sair dessa inatividade que eu tenho certeza que não é intencional, é algo que aconteceu com a gente. E a gente não precisa ficar nisso. Tá na hora de deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir rumo ao alvo. Parar de pensar que a gente já alcançou o alvo. Avançar para as pessoas que estão à nossa frente, a fim de salvá-las para o reino de Cristo Jesus. Você vai ficar parado? Se o que eu te falei aqui te tocou de alguma forma, eu vou deixar um desafio. Coloca no seu WhatsApp, coloca no seu Instagram, no seu Facebook, um stories convidando alguém para estudar a Bíblia junto com você. E ore para Deus com sinceridade, pedindo que Ele coloque as pessoas no seu caminho. Adote os 3 Ds e você vai ver como as pessoas vão começar a aparecer. Você só precisa começar. E em breve a gente vai ter um vídeo falando como dar bons estudos aqui no nosso canal. Então fica ligado e aperta o sininho aqui, que isso vai te ajudar bastante, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil pra você. Se foi, você tem amigos da nossa igreja que também precisam receber esse conteúdo, compartilha com eles. Eu espero você na próxima semana. Até mais e tenha juízo. Adorei esse vídeo.